E aí galera do Aula D, beleza? Professor Eduardo, vamos falar do equilíbrio químico aqui do produto iônico da água, meio ácido, meio básico. Vamos ver o que é o tal do Kw, quando que é o meio ácido, concentração de H+, concentração de OH-, o meio básico e tudo mais. Vamos identificar, aprender a identificar tudo isso daí, tá certo? Assista a aula, espero que goste, espero que aprenda. Até daqui a pouquinho, introdução. Olá, caro aluno do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química, falando aqui de equilíbrio. Vamos falar nesta aula de produto iônico da água e equilíbrio ácido-base. Bom, primeira coisa que a gente tem que, digamos assim, entender é o que é o tal do produto iônico da água. Primeira coisa é, na água líquida ocorre o seguinte processo conhecido como equilíbrio de autoionização da água. Acontece isso daqui com a água. A água no estado líquido, ela gera esses íons por autoionização, que são os íons H+, e OH-, que a gente chama de hidrônio e hidroxila, tá? Isso acontece ao natural e essa situação aqui entra em equilíbrio químico. Para determinar a constante de equilíbrio, a gente faz a divisão, né, de produtos por reagentes, onde a gente tem aqui a multiplicação da concentração molar dos produtos dividido pela multiplicação da concentração molar dos reagentes. Como só tem um reagente, é só a concentração molar da água. Acontece que a concentração molar da água é algo constante, por isso, para efeitos matemáticos, né, essa constante, esse valor aqui que é constante, ele passa para o outro lado, que também é um valor constante, tornando-se então um Kw, que é a constante da água. O W é de água em inglês, tá? E aí o Kw da água a gente vai determinar pela multiplicação das concentrações molares de H+ e OH-. A gente já vai entender o significado disso mais à frente, tá? E essa expressão aqui é chamada de produto iônico da água, que é uma constante de equilíbrio para a água. A partir dessa constante de equilíbrio aí, né, e dessas concentrações de H+ e OH-, eu consigo determinar se o meio é neutro, se ele é ácido ou se ele é básico. Bom, o que vem a ser um meio neutro, tá? Um meio neutro é justamente quando eu tenho essas concentrações aí de H+ e OH-, elas estão iguais, porque o H+ é o que dá o caráter ácido a uma solução e a concentração de OH-, no caso elevada, é que daria o caráter básico de uma solução. Então vai ser aí, se um é maior que o outro, ou é menor, ou está igual, é aí que a gente vai determinar se esse meio é neutro, ácido ou básico. Então o que vem a ser um meio ácido? Um meio ácido é quando a concentração de H+ é superior à concentração de OH-. Então, meio ácido, o H+ é maior que o OH-, o que vai ser um meio básico então? O meio básico é quando é o OH- que é maior do que o H+. Bom, o que eu também preciso saber, tá? O Kw, que é a constante de ionização da água, ela só é um valor que só varia com a temperatura. Aí tu pensa, pô, mas eu tenho que saber então o Kw para cada temperatura? Não, não precisamos, tá? No Enem, a temperatura que esse Kw vai aparecer, que ele vai ser cobrado de ti, é sempre na temperatura de 25 graus Celsius. E nessa temperatura de 25 graus Celsius, o Kw da água é sempre esse, 1 vezes 10 na menos 14, que é uma constante de ionização bem baixa. Isso quer dizer que a água ioniza, mas ioniza pouco, porque é um valor bem baixo, 1 vezes 10 na menos 14. Ok. Bom, então se H+ vezes OH- é a concentração molar de H+ vezes a concentração molar de OH- vai dar 1 vezes 10 na menos 14, eu consigo, a partir desses dados, descobrir as concentrações de H+ e de OH- desde que eu tenha um dos dados. Vamos para os exemplos, tá? Aqui, ó, situação 1, amostra de água destilada. Bom, eu tenho aqui uma amostra de água destilada e eu falei que a concentração de H+ é de 1 vezes 10 na menos 7. Bom, se a concentração de H+ é 1 vezes 10 na menos 7, então obrigatoriamente a concentração de OH- tem que ser 1 vezes 10 na menos 7. Por que isso? Para que a constante Kw seja verdadeira. Matematicamente falando, eu tenho sempre que H+ vezes OH- tem que dar 1 vezes 10 na menos 14. Bom, se esse daqui vale 1 vezes 10 na menos 7, né, se a concentração de H+ vale 1 vezes 10 na menos 7, o que vai acontecer? Que valor que tem que ser esse cara aqui para que dê o resultado aqui igual a 1 vezes 10 na menos 14? Bom, se esse é 1 vezes 10 na menos 7, para que
o resultado dessa multiplicação de 1 vezes 10 a menos 14, esse cara tem que ser 1 vezes 10 a menos 7 também. E aí o que eu descobri? Que essas concentrações são iguais. Se essas concentrações são iguais, eu tenho aqui então um meio neutro. Um segundo exemplo, uma amostra de vinagre. Bom, eu tenho lá uma garrafa de vinagre e esse vinagre tem uma concentração de H+, igual a 1 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Como é que eu vou interpretar isso? Bom, se a concentração de H+ é 1 vezes 10 na menos 3, o que vai acontecer? A concentração de OH- deve ser 1 vezes 10 na menos 11, para que a constante Kw seja verdadeira. Como assim? Bom, se o produto iônico da água é 1 vezes 10 a menos 14, onde a concentração molar de um vezes a do outro tem que dar 1 vezes 10 a menos 14, e eu sei que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 3, para que esse valor dê 1 vezes 10 a menos 14, por quanto que eu vou ter que multiplicar aqui? Vai ter que ser 1 vezes 10 a menos 11. Porque aí, né, a regra da matemática, né, expoentes de bases iguais, a gente soma os expoentes, ó, menos 3 com mais menos 11 vai dar 1 vezes 10 a menos 14. E aí eu tenho o quê? Que esse valor aqui, a concentração de H+, é maior que a concentração de OH-. Quando a concentração de H+ é maior do que a de OH-, eu tenho então um meio ácido, né? O vinagre é um ácido, né? Um limpador com amônia. Ó, eu tenho a concentração de OH- igual a 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Qual é o significado disso? Bom, se eu tenho a concentração de OH- igual a 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro, então a concentração de H+ deve ser de 1 vezes 10 na menos 12 mol por litro, para que o Kw seja 1 vezes 10 na menos 14, né? Aquela expressão seja verdadeira. Então, essa multiplicação aqui das concentrações tem que dar 1 vezes 10 na menos 14. Quando o autor falou que eu tenho esse limpador, né, com amônia e a concentração do OH- é 1 vezes 10 a menos 2, eu vou pensar assim, bom, quanto que tem que ser a concentração molar do H+ para que dê 1 vezes 10 a menos 14? Lembrando, ó, se aqui é vezes 10 a menos 2, aqui tem que ser então vezes 10 na menos 12. Nesse momento, o que eu observei? Que a concentração do H+, que é essa daqui, é bem menor do que essa aqui, que é a concentração de OH-. Se a concentração de OH- é maior do que a de H+, então eu tenho aqui um meio básico. Sacou? Então é bem essa comparação da concentração do H+ com a concentração do OH- para que eu vou perceber se o meio que eu estou lidando é um meio ácido, básico ou neutro. H+ e OH-. Se H+ e OH- são iguais, o meio é neutro. Se o H+ é mais elevado, então a concentração, se a concentração de H+ é mais elevada, quer dizer que o meio é ácido. Se for ao contrário, se a concentração de OH- for mais elevada, eu tenho então um meio básico, tá certo? Então, essa comparação é sempre pelas concentrações de H+ e OH-, mas também pode ser uma comparação falando em pH, tema de uma outra aula. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido, tá certo? Forte abraço e não esqueça lá de curtir, comentar e compartilhar. E se quiser me encontrar no Face, Eduardo Silva Prof. Um grande abraço e até a próxima. É nóis!